A noite sempre teve um jeito estranho de me observar. Não era medo, pelo menos não no começo. Era mais como uma sensação constante de que algo, ou alguém, sabia exatamente onde eu estava, mesmo quando eu fingia não perceber. Naquela noite, o ar estava diferente, frio demais para o início do outono, pesado como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração. As luzes dos postes piscavam em intervalos irregulares, e o som distante de passos ecoava pelas ruas vazias. Eu apertava o casaco contra o corpo enquanto caminhava mais rápido, tentando ignorar a sensação crescente de que não estava sozinha, mas eu estava sendo seguida. Eu sabia. Não era paranoia. Não era imaginação. Era instinto. A cada passo meu, havia outro logo atrás. Leve, quase silencioso, calculado. Quando eu parava, o som cessava. Quando eu andava, ele voltava. Meu coração começou a acelerar. A rua que antes parecia familiar agora parecia longa demais. Escura demais. Eu não deveria ter escolhido aquele caminho. Eu sabia disso agora, mas já era tarde. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas alguém indo na mesma direção. Talvez um vizinho, talvez um desconhecido sem mais intenções. Mas algo dentro de mim gritava o contrário. Algo errado, muito errado. Minhas mãos começaram a suar, e eu segurei o celular com mais força, pensando em ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas no fundo eu sabia. Não daria tempo. O som dos passos ficou mais próximo, mais rápido. Meu coração disparou. Foi então que eu fiz o que qualquer pessoa faria. Eu virei. E naquele exato momento, o mundo pareceu parar. Ele estava ali, imóvel, a poucos metros de mim, alto, mais do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. A luz fraca do poste revelava apenas partes do seu rosto, como se a escuridão se recusasse a soltá-lo, completamente. Seus olhos eram a primeira coisa que prendia a atenção. Brilhavam, não como reflexo, mas como se houvesse algo vivo dentro deles. Algo antigo, algo perigoso. Meu corpo inteiro congelou. Eu queria correr, queria gritar, queria desaparecer, mas não consegui me mover. Ele também não se mexia, apenas me observava, como se estivesse me estudando, como se já soubesse tudo sobre mim. O silêncio entre nós era insuportável, até que ele deu um passo, apenas um, mas foi o suficiente para meu corpo reagir. Dei um passo para trás imediatamente, sentindo o medo finalmente me dominar por completo. Não, minha voz saiu fraca, quase inaudível. Fica longe. Ele inclinou levemente a cabeça, como se aquela reação fosse esperada, ou talvez decepcionante. Por um instante, achei que ele iria avançar, que aquilo era o fim. Mas então, ele parou, e algo mudou. A expressão dele, fria, distante, suavizou por um segundo quase imperceptível. E foi então que ele falou. A voz dele era baixa, mas firme, profunda, e estranhamente calma. Eu te protejo. Meu coração falhou uma batida. O quê? Aquilo não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Do que... consegui perguntar. Mesmo contra toda a lógica, contra todo o medo. Ele deu mais um passo. E dessa vez, eu não consegui me mover. De mim, respondi. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador do que qualquer coisa. Porque naquele instante, eu entendi. Ele não estava mentindo. Ele era o perigo. E, de alguma forma, também era a única coisa entre mim e algo ainda pior. Um vento gelado passou por nós, fazendo as folhas no chão girarem em círculos. E por um breve segundo, tive a sensação de que não estávamos sozinhos naquela rua, como se algo, ou alguém, estivesse nos observando das sombras. Algo que nem mesmo ele parecia querer enfrentar. E isso foi o que realmente me deu medo. Porque se aquela criatura à minha frente, aquele homem que não parecia humano, dizia que precisava me proteger, então o que estava vindo atrás de mim? Eu não deveria ter ficado. Cada parte do meu corpo gritava para correr, para atravessar aquela rua, virar a esquina, desaparecer. Mas havia algo nele, algo que me prendia ali. Talvez fosse o medo, ou talvez fosse algo pior. Curiosidade. O vento continuava soprando frio, trazendo consigo um silêncio pesado que não combinava com a cidade. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse sido desligado, deixando apenas nós dois. E aquela sensação incômoda de que havia mais alguém escondido na escuridão. Ele ainda me observava, sem pressa, sem ameaça aparente, mas completamente no controle. Você precisa ir, ele disse, de repente. A firmeza na voz dele não deixava espaço para a discussão. Ainda assim, algo em mim resistiu. Ir para onde? Rebati, sentindo minha voz sair mais forte do que eu esperava. Você aparece do nada, me segue, diz que é o perigo e agora quer me dar ordens? Por um instante, os olhos dele brilharam de forma diferente, quase divertida. Mas aquilo sumiu tão rápido quanto apareceu. Você não entende, ele respondeu, olhando por cima do meu ombro. E foi nesse momento que eu percebi. Ele não
Estava focado em mim. Estava olhando para trás. Meu estômago gelou. Devagar, contra cada instinto que dizia para não fazer isso, eu virei. No início, não vi nada. A rua estava vazia, silenciosa, igual antes. Mas então, um movimento, sutil, quase imperceptível. Uma sombra, que não deveria estar ali. Ela não se movia como uma pessoa. Não caminhava. Ela se arrastava, como se estivesse colada ao chão, distorcendo a luz ao redor, avançando, lentamente em nossa direção. Meu coração disparou tão forte que parecia que ia sair pela boca. O que é isso? Sussurrei, incapaz de desviar o olhar. Quando voltei a olhar para ele, algo havia mudado. O rosto dele estava mais tenso, os olhos mais intensos. E pela primeira vez desde que o vi, ele parecia preocupado. Agora você entende, disse com a voz mais baixa. Antes que eu pudesse responder, a sombra se moveu mais rápido, muito mais. Rápido. Em um segundo, estava longe. No outro, estava quase na metade da rua. Um som estranho ecoou. Não era um passo, não era um arrastar comum. Era como algo sendo puxado, algo pesado, viscoso, errado. Eu dei um passo para trás, depois outro, mas tropecei. Meu corpo caiu contra o chão frio antes que eu pudesse reagir. E então, ela veio. Aquela coisa avançou de uma forma impossível, distorcendo o espaço ao redor. Era como se a própria escuridão estivesse viva, ganhando forma, tentando me alcançar. Eu gritei, mas o som mal saiu, porque no instante seguinte, ele estava na minha frente. Rápido demais. Impossível. Um borrão. Ele se moveu como se o mundo estivesse lento para ele. E então, pela primeira vez, eu vi o que ele realmente era. Os olhos dele brilharam intensamente, agora sem qualquer disfarce. As presas apareceram. O rosto, ainda humano, mas com algo selvagem, antigo, predador. Um vampiro. Meu corpo travou. Mas, estranhamente, não foi ele que me deu mais medo naquele momento. Foi o que veio depois. A sombra avançou e ele a enfrentou. O impacto não fez som, mas o ar tremeu, como se duas forças invisíveis tivessem colidido. Ele segurou aquela coisa, ou pelo menos tentou. E por um segundo, eu vi algo dentro da escuridão. Olhos, muitos, e nenhum deles parecia humano. Um som agudo cortou o silêncio, como um grito abafado, vindo de outro lugar. A sombra recuou por um instante, como se estivesse avaliando, como se estivesse decidindo se valia a pena continuar. Ele não olhou para mim, mas falou: "Levanta." Dessa vez não era um pedido, era uma ordem. "Corre." Meu corpo finalmente reagiu. Levantei com dificuldade, ainda tremendo, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Mas não havia tempo. Aquela coisa estava ali, e ele estava lutando contra ela. Por mim. Comecei a correr. Mas antes de virar a esquina, olhei para trás. Erro. Um grande erro. Porque naquele instante, vi algo que nunca mais sairia da minha mente. A sombra não estava recuando. Ela estava sorrindo. E ele, mesmo sendo um vampiro, mesmo sendo rápido, mesmo sendo forte, estava sendo empurrado para trás, como se, pela primeira vez, ele não fosse o maior predador ali. E isso significava apenas uma coisa: ele podia perder. E se ele perdesse, eu seria a próxima. Eu corri como nunca tinha corrido antes. Minhas pernas ardiam, meus pulmões queimavam, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. O som do meu próprio coração era ensurdecedor, ecoando na minha cabeça como um aviso constante. Não pare, não olhe, continue. Mas o medo não vinha só do que estava atrás. Vinha do que eu tinha visto. Ele, aquela criatura, aquele vampiro. E ainda assim, ele tinha me protegido. Aquela frase não saía da minha cabeça. Eu te protejo. Por quê? Por que alguém como ele faria isso? E pior ainda, por que aquilo parecia verdadeiro? Virei a esquina com força, quase escorregando no asfalto irregular. A rua seguinte estava tão vazia quanto a anterior, mas parecia ainda mais escura. As luzes piscavam com mais frequência, e o silêncio agora era absoluto. Nenhum carro, nenhuma voz, nada. Como se o mundo tivesse desaparecido, como se eu tivesse sido isolada. Diminuí o ritmo por um segundo, tentando recuperar o fôlego. Erro. Um erro terrível. O ar ao meu redor mudou. De novo, frio, denso, pesado. Lentamente virei a cabeça e senti meu corpo inteiro travar. Ela estava ali, a sombra, bem atrás de mim, mas agora mais definida, mais próxima, mais real. Era alta, disforme, como se várias silhuetas estivessem presas dentro de uma só. Partes dela se contorciam, como braços que não pertenciam a nenhum corpo. E aqueles olhos, agora eu conseguia ver melhor. Não eram apenas muitos, eram infinitos, espalhados pela superfície escura,
piscando em ritmos diferentes, me observando, me escolhendo. Minha garganta secou. Eu não conseguia gritar. Não conseguia me mover. Era como se algo dentro de mim tivesse sido desligado. Você não deveria ter parado. A voz veio atrás de mim, mas não era dele. Era distorcida, como várias vozes, falando ao mesmo tempo, como um sussurro que atravessava a mente, não os ouvidos. A sombra se aproximou mais um pouco, e pela primeira vez, ela falou de novo. Ele não pode te salvar. As palavras atravessaram meu corpo como gelo, e naquele instante, eu acreditei. Porque ele estava ficando para trás. Eu tinha visto. Ele estava perdendo. Você já foi marcada. A voz continuou, agora mais próxima, mais clara, mais horrível, desde antes de nascer. Meu coração falhou. O quê? Aquilo não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Eu não entendo. Consegui sussurrar, sentindo as lágrimas começarem a se formar sem que eu percebesse. A sombra pareceu se expandir, como se estivesse satisfeita, como se estivesse esperando por aquele momento. Não precisa entender, disse. Só precisa vir. Um dos braços se estendeu, lento, deliberado, vindo em minha direção. Meu corpo tentou reagir, mas não respondeu. Era como se aquela coisa tivesse controle sobre mim, como se já fosse tarde demais. E então, o mundo se partiu. Um impacto violento atravessou o ar, como um trovão sem som. A escuridão foi arrancada de mim em um movimento brusco, como se algo tivesse sido jogado contra ela com força absurda. E ele voltou, mais rápido, mais feroz, mais assustador. Mas dessa vez, não havia controle. Os olhos dele estavam completamente iluminados, as presas expostas. E o olhar não era mais calmo. Era puro instinto, predador. Ele segurou aquela coisa com força, impedindo que ela me tocasse. O choque entre os dois fez o chão vibrar sob meus pés. Fica atrás de mim, ele ordenou. E dessa vez, eu obedeci sem pensar. Meu corpo se moveu automaticamente, indo para trás dele, como se aquela fosse a única decisão possível. A sombra recuou um pouco, mas não por medo, por interesse. Você não pode lutar contra isso para sempre, ela disse, agora direcionada a ele. Ele não respondeu, mas sua postura mudou, mais firme, mais protetora. Eu não preciso lutar para sempre, disse finalmente. Só preciso ganhar tempo. Meu coração apertou. Tempo? Tempo para quê? A sombra pareceu perceber algo, e pela primeira vez, ela hesitou. Você pretende contar para ela? Perguntou com um tom quase curioso. Meu olhar foi direto para ele. Contar? Contar o quê? Ele não respondeu imediatamente. Mas por um breve segundo, ele olhou para mim, e naquele olhar, havia algo que eu não esperava encontrar. Não era apenas instinto, não era apenas proteção, era conflito. Como se ele estivesse lutando contra algo dentro dele. Algo que envolvia a mim. Ainda não, ele disse, virando o rosto novamente para a criatura. A sombra pareceu sorrir. Então você já perdeu. E, antes que qualquer um de nós pudesse reagir, ela desapareceu. Não fugiu, não correu. Apenas deixou de estar ali. O silêncio voltou. Pesado, sufocante. Eu não conseguia respirar direito. Minhas mãos tremiam. Minha mente girava. E tudo o que eu conseguia pensar era contar para ela. Devagar, dei um passo à frente. O que... Minha voz falhou. Respirei fundo. O que você não está me contando? Ele ficou em silêncio, por tempo demais. E quando finalmente falou, a resposta foi pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. A verdade, disse ele. Meu coração disparou. Que verdade? Ele hesitou. Mas dessa vez, não desviou o olhar. Você não está sendo caçada por acaso. O mundo pareceu encolher ao meu redor. Então por que... Ele respirou fundo. Como se até para ele aquilo fosse difícil. Porque você não é apenas humana. O chão sumiu sob meus pés. E naquele instante, eu soube. Minha vida nunca mais seria a mesma. Você não é apenas humana. As palavras dele ecoaram dentro de mim como um trovão silencioso, repetindo-se, quebrando qualquer sensação de realidade que ainda restava. Eu queria rir. Queria dizer que aquilo era absurdo, que era impossível. Mas depois de tudo o que eu tinha visto naquela noite, depois da sombra, dos olhos, da forma como ele se movia, eu não tinha mais o direito de duvidar. Para, murmurei, levando a mão à cabeça. Para com isso? Dei alguns passos para trás, tentando me afastar não só dele, mas de tudo aquilo. Meu corpo tremia. Minha mente tentava se agarrar a qualquer lógica que ainda restasse. Isso não faz sentido. Eu sou normal. Eu sempre fui. Ele não se aproximou. Não tentou me tocar. Mas continuava ali, firme, como se soubesse que fugir não adiantaria. Você acha que aquela coisa te chamou por quê? Perguntou ele, com a voz mais baixa, porém firme. Fechei os olhos por um instante. A lembrança voltou como um choque. Você já foi marcada. Desde antes de nascer. Meu coração apertou. Aquilo estava mentindo.
Falei, mais para mim mesma do que para ele. Silêncio. Pesado. Incômodo. Até que ele respondeu. Não. Abri os olhos devagar. E me arrependi imediatamente. Porque a expressão dele não deixava espaço para dúvida. Ele estava falando a verdade. Então me explica. Minha voz saiu mais alta, carregada de desespero. Me explica que tipo de não-humana eu sou. O vento soprou mais forte entre nós, levantando poeira e folhas secas. As luzes ao redor oscilaram, como se o mundo reagisse àquela conversa. Ele passou a mão pelos cabelos, pela primeira vez, demonstrando algo próximo de cansaço. Você carrega algo raro, disse. Algo que não deveria existir mais. Meu estômago revirou. Para de falar em enigmas, retruquei. Eu não sou um mistério. Eu sou uma pessoa. É exatamente por isso que é perigoso. Ele respondeu, cortando minhas palavras. Fiquei em silêncio. Aquela resposta doeu mais do que eu esperava. Você nasceu com uma ligação, continuou ele. Entre dois mundos. Minha respiração falhou. Que mundos? Ele me encarou. E dessa vez não havia suavidade alguma. O dos vivos. Fez uma breve pausa. E o das criaturas que deveriam permanecer nas sombras. O frio voltou com força total. Isso é impossível. É por isso que eles te querem. Eles. Não era só aquela coisa. Havia mais. Muito mais. Meu corpo inteiro ficou tenso. Aquela sombra. O que era aquilo? Ele demorou para responder. Como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. Um rastreador. Senti o chão desaparecer novamente. O quê? Ele não veio para te matar, explicou. Veio para te encontrar. Minha garganta secou. E agora que encontrou? Ele não respondeu. Mas não precisava. Eu entendi. Agora, eles sabiam onde eu estava. Um silêncio pesado caiu entre nós novamente. Mas dessa vez, era diferente. Agora havia algo mais. Uma conexão invisível. Um destino compartilhado. E isso me assustava ainda mais do que qualquer criatura. Olhei para ele. De verdade. Não como um monstro. Não apenas como um vampiro. Mas como alguém. Alguém que sabia. Alguém que estava envolvido. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Mais calma, mas ainda tremendo. Por que está me ajudando? Ele desviou o olhar por um segundo. Apenas um. Mas foi o suficiente para eu perceber. Aquilo não era simples. Porque eu deveria ter chegado antes. Disse finalmente. Meu coração apertou. Antes de quê? Ele voltou a me olhar. E dessa vez, havia algo ali. Algo mais profundo. Mais perigoso do que qualquer criatura. Antes de eles te encontrarem. O silêncio voltou. Mas agora, não era vazio. Era carregado. De respostas. E de perguntas ainda piores. Engoli seco. E agora? Ele não hesitou. Agora, você vem comigo. Meu corpo travou. O quê? Dei um passo para trás. Não, eu não vou com você. Eu nem te conheço. Se ficar aqui, eles voltam, disse ele direto. E da próxima vez não vão mandar um rastreador. Meu coração disparou. Então eu chamo a polícia, Eles não podem te proteger. A forma como ele disse aquilo acabou com qualquer argumento. Porque no fundo, eu sabia. Nada daquilo era humano. Nada daquilo podia ser resolvido de forma normal. Olhei ao redor. A rua. As luzes. A cidade que há poucas horas parecia comum. Agora, parecia um cenário falso. Como se eu tivesse atravessado uma porta invisível para outro mundo. E não havia mais volta. Respirei fundo. 1, 2 vezes. E então, tomei a decisão mais absurda da minha vida. Se eu for com você, minha voz saiu baixa, mas firme. Você me conta tudo? Ele me observou por alguns segundos, avaliando, pesando, e então, assentiu. Tudo o que você precisa saber. Não era uma resposta completa, mas naquele momento, era o suficiente. Dei um passo em direção a ele. E pela primeira vez, não recuei. Então, vamos. Por um instante, algo mudou na expressão dele. Algo sutil, quase imperceptível, mas estava lá. E antes que eu pudesse entender o que era, ele se virou. Fique perto de mim, disse, e começou a andar. Eu o segui, sem saber para onde, sem saber o que me esperava, mas com uma certeza crescendo dentro de mim, a cada passo. Eu tinha acabado de entrar em um mundo do qual talvez nunca mais conseguiria sair, e, estranhamente, a única coisa que me mantinha segura era exatamente aquilo que mais deveria me assustar. Caminhar ao lado dele era como atravessar um mundo invisível. A cidade ainda estava lá. Prédios, ruas, postes, mas tudo parecia distante. Como se existisse uma camada sobreposta à realidade que eu nunca tinha percebido antes. E agora, de alguma forma, eu fazia parte dela. O silêncio entre nós não era confortável, mas também não era vazio. Era carregado de tudo o que ainda não tinha sido dito. Eu queria perguntar 1000 coisas. Queria entender, queria negar, queria acordar daquele pesadelo. Mas cada vez que eu abria a boca, algo me fazia parar. Talvez fosse o jeito como ele se movia. Sempre atento, sempre ouvindo.
Sempre pronto. Para onde estamos indo? Finalmente perguntei, quebrando o silêncio. Ele não olhou para mim. Para um lugar onde eles não podem te encontrar com facilidade. Com facilidade? Repeti, sentindo um arrepio subir pela espinha. Isso não soa nada reconfortante. Não é para ser. Engoli seco. Ótimo. Continuei andando, tentando acompanhar o ritmo dele. Era rápido, mas não impossível. Ainda assim parecia que ele diminuía a velocidade propositalmente. Por minha causa. Aquilo me incomodou. E ao mesmo tempo, não deveria. Você sempre foi assim? Perguntei antes de pensar melhor. Ele franziu levemente a testa. Assim como, frio, direto, misterioso. Hesitei por um segundo, perigoso. Dessa vez ele me olhou. E por um breve instante, um canto quase imperceptível de algo parecido com um sorriso surgiu. Você esqueceu de vampiro. Revirei os olhos, mesmo com todo o caos. Ainda estou processando essa parte. Eu também demorei para aceitar, respondeu, voltando a olhar para frente. Aquilo me pegou desprevenida. Como assim, aceitar? Você não nasceu assim? Silêncio. Longo demais. Não, aquilo abriu. Mais perguntas do que respostas. Então, alguém te transformou? Ele assentiu, quase imperceptivelmente. Há muito tempo. Quanto tempo? Ele não respondeu de imediato. E quando respondeu, o suficiente para eu ter esquecido como era ser humano. Meu coração apertou. Não era a resposta que eu esperava. Era mais pesada. Por um instante, esqueci do medo, esqueci do perigo, e só vi alguém que perdeu algo. Algo importante. Balancei a cabeça, tentando voltar à realidade. E você ainda não me disse seu nome. Ele parou. De repente. O movimento foi tão brusco que quase esbarrei nele. Lentamente ele se virou. Os olhos encontraram os meus. E pela primeira vez desde que o vi, havia algo diferente ali. Algo mais pessoal. Rafael, disse ele. O nome ficou no ar entre nós. Rafael. Soava estranho. E ao mesmo tempo, certo. Eu sei quem você é. Meu corpo travou. Como assim? Você sabe? Ele sustentou meu olhar. Eu te observei por um tempo. Meu coração acelerou. Isso é assustador. Eu sei. E o pior, ele realmente sabia. Continuei olhando para ele, tentando entender até onde aquilo ia. Desde quando? Ele hesitou. E aquilo foi resposta suficiente. Você estava me seguindo antes de hoje, concluí. Eu estava te protegendo, corrigiu. Sem eu saber. Era a única forma. O silêncio voltou. Mas dessa vez, não era só medo. Era algo mais complexo, confuso, desconfortável e estranhamente íntimo. Por que eu? Perguntei mais baixo. Por que você? Ele desviou o olhar por um segundo e então respondeu. Porque fui escolhido. Franzi a testa. Escolhido por quem? Ele não respondeu. E dessa vez, eu senti. Havia coisas que ele não queria dizer. Ou talvez, não podia. Antes que eu insistisse, ele voltou a andar. Estamos chegando. Olhei ao redor. Não reconhecia aquele lugar. As ruas estavam mais estreitas, mais escuras. Os prédios pareciam abandonados, como se ninguém passasse por ali há anos. Isso aqui parece um filme de terror, murmurei. É melhor do que parece, respondeu ele. Isso não ajuda em nada. Ele ignorou. Parou diante de um prédio antigo com janelas quebradas e uma porta de metal enferrujada. Aqui. Sério? Cruzei os braços. Esse é o lugar seguro? Ele me olhou de lado. Confia em mim. Soltei uma leve risada, nervosa. Você é literalmente um vampiro que apareceu do nada. Me seguiu por dias e disse que tem criaturas me caçando. Fiz uma pausa. Confiança não está exatamente na lista agora. Por um segundo, silêncio. E então ele disse algo que me fez perder o chão de novo. Mesmo assim, você veio comigo. Meu coração falhou uma batida. Ele estava certo. E isso era assustador. Desviei o olhar, sem resposta. Ele abriu a porta. O som metálico ecoou pela rua vazia. Depois de você. Hesitei. Mas só por um segundo. Porque no fundo, eu já sabia. Não havia mais volta. Entrei. O interior era escuro, mas não abandonado como parecia por fora. Havia sinais de uso. Móveis simples, algumas luzes fracas, objetos organizados. Um refúgio, escondido, seguro, talvez. A porta se fechou atrás de mim com um som pesado, e naquele instante, algo mudou. Não no ambiente. Em mim. Como se eu tivesse cruzado um limite invisível. Rafael ficou parado perto da porta me observando, e então disse: Agora você está segura. Mas antes que eu pudesse sentir qualquer alívio, um pensamento atravessou minha mente como um raio. Se aquele lugar era seguro de tudo lá fora, então por que eu ainda sentia que o maior perigo estava ali dentro comigo? A porta se fechou com um som seco atrás de mim, e naquele instante, o silêncio. Dentro do lugar pareceu mais pesado do que qualquer coisa que tinha ficado do lado de fora. Eu não me movi imediatamente. Fiquei parada,
sentindo o próprio coração bater forte demais, como se tentasse me avisar de algo que eu ainda não conseguia entender. Rafael estava atrás de mim. Eu conseguia sentir. Não pelo som, mas pela presença. Era estranho, assustador e, de alguma forma, reconfortante. Respirei fundo e finalmente dei alguns passos para dentro, deixando meus olhos se acostumarem com a iluminação fraca. O lugar era simples, mas não abandonado como parecia por fora. Havia uma mesa, algumas cadeiras, uma estante com livros antigos e um sofá gasto. Mas havia algo mais, algo invisível, como se aquele espaço tivesse sido preparado para mim. Você pode se sentar, disse Rafael, a voz mais suave do que antes. Olhei para ele por cima do ombro. Você sempre sequestra pessoas e oferece sofá depois? Ele arqueou levemente uma sobrancelha. Eu não te sequestrei. Tecnicamente, você escolheu entrar. Suspirei. Ele estava certo de novo, e isso estava começando a me irritar. Caminhei até o sofá e sentei, ainda tensa. Minhas mãos não paravam de tremer, então as escondi entre as pernas, tentando recuperar algum controle. Rafael permaneceu de pé por alguns segundos, me observando, como se estivesse analisando cada detalhe. Isso é estranho, murmurei. O quê? Você, respondi olhando diretamente para ele. Um vampiro que protege, que não tentou me atacar, que fala como se importasse. O olhar dele mudou. Não muito, mas o suficiente. Não sou o que você acha que eu sou. Inclinei a cabeça. E o que eu acho que você é? Ele deu um passo à frente. Devagar. Um monstro. O silêncio caiu entre nós. Mas, dessa vez, eu não confirmei. Porque não era isso que eu estava vendo. Eu não sei o que você é, falei com sinceridade. E isso é pior. Ele parou a poucos metros de mim, perto o suficiente para que eu pudesse ver cada detalhe do rosto dele com mais clareza. Perfeito demais. Imóvel demais. E ainda assim, carregado de algo que parecia humano. Então eu vou te mostrar, disse ele. Meu coração acelerou. Mostrar o quê? Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão. O gesto me pegou de surpresa. Confia em mim, disse novamente. Fiquei olhando para a mão dele, depois para o rosto. Minha mente gritava para não fazer aquilo, mas algo dentro de mim, algo mais forte, me puxava na direção oposta. Devagar, coloquei minha mão na dele. E no instante em que nossos dedos se tocaram, tudo mudou. Um choque percorreu meu corpo, não de dor, mas de memória. Imagens invadiram minha mente sem aviso. Não eram minhas. Eram dele. Escuridão, sangue, noite, solidão. Uma transformação dolorosa. Gritos. Séculos passando como segundos. E no meio de tudo isso, uma promessa. Proteja-a. Minha mão se soltou da dele como se tivesse sido queimada. Caí para trás no sofá, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O que foi isso? Minha voz saiu trêmula. Rafael permaneceu imóvel, mas os olhos dele agora estavam diferentes, mais abertos, mais expostos. Uma parte da verdade, disse. Levei a mão à cabeça. Eu vi coisas. Eu vi você. Sim. E aquela voz. Olhei para ele, sentindo o medo voltar com força total. Não era sua. Ele ficou em silêncio. E isso foi resposta suficiente. Quem te deu essa ordem? Perguntei, quase sussurrando. Demorou, mas ele respondeu. Alguém que você ainda não está pronta para conhecer. Meu coração apertou. Isso tem a ver comigo, não tem? Tudo tem. O ar pareceu mais pesado, mais difícil de respirar. Então me diz, insisti. O que eu sou? Dessa vez ele não desviou, não hesitou, não suavizou. Você é a chave. O mundo pareceu parar. Chave para o quê? E então, antes que ele pudesse responder, um som ecoou pelo lugar. Alto, violento. A porta, algo, ou alguém, estava tentando entrar. Meu corpo inteiro congelou. Rafael se virou na mesma hora. A postura dele mudou completamente. Predador. Pronto. Os olhos voltaram a brilhar intensamente. Eles não deveriam ter chegado tão rápido, murmurou. O impacto veio de novo, mais forte. A estrutura da porta tremeu. Rafael, minha voz falhou. O que está acontecendo? Ele não olhou para mim, mas respondeu. Você acabou de ser encontrada. Meu coração disparou. Você disse que aqui era seguro. E era. Mais um impacto. Dessa vez, algo rachou. Então o que mudou? Ele virou o rosto levemente e disse algo que fez o medo se transformar em pânico real. Você. O mundo desabou. E no instante seguinte, a porta explodiu. A explosão da porta ecoou como um trovão dentro do lugar. Madeira e metal se despedaçaram, lançando fragmentos pelo ar. O impacto me fez encolher no sofá, instintivamente protegendo o rosto, enquanto o vento frio da noite invadia o ambiente como se tivesse vida própria. E então, eles entraram. Não era apenas uma criatura. Eram vários. Sombras. Mas diferentes da primeira. Mais densas. Mais rápidas.
mais conscientes. Se moviam como fumaça viva, ocupando o espaço de forma impossível, preenchendo cada canto do lugar. E no meio delas, aqueles olhos, dezenas, talvez centenas, todos focados em mim, não em Rafael, em mim. Finalmente, uma das vozes ecoou, sobrepondo-se às outras. A chave. Meu corpo travou. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia sentir. O medo, puro, paralisante. Rafael se colocou na minha frente no mesmo instante, sem hesitar, sem recuar. Não, disse ele com uma firmeza que cortou o caos. Vocês não vão tocá-la. As sombras pareceram rir. Um som distorcido, quebrado, impossível. Você ainda acha que pode impedir? A voz respondeu. Você foi feito para isso, mas não foi feito para vencer. Rafael não respondeu, mas eu senti. Algo nele mudou, como se uma decisão tivesse sido tomada, como se não houvesse mais volta. Fique atrás de mim, ele disse sem tirar os olhos das criaturas. Eu queria responder, mas não consegui. Meu corpo apenas obedeceu, recuando, confiando. De novo, as sombras avançaram, e dessa vez, Rafael não apenas reagiu, ele atacou. O movimento foi tão rápido que meus olhos mal acompanharam. Ele atravessou a primeira criatura como um raio, dissipando parte da escuridão com um impacto invisível. Mas ela não desapareceu. Ela se reconstruiu, como se não pudesse ser destruída daquela forma. Isso não vai funcionar! Gritei desesperada. Eu sei! Ele respondeu, desviando de outro ataque. Meu coração afundou. Então por que ele estava lutando? Por que ainda tentava? Você precisa sair daqui, ele disse. E ir para onde? Retruquei, sentindo o desespero tomar conta. Não importa. Só corre. As sombras começaram a se espalhar pelo ambiente, bloqueando as saídas, subindo pelas paredes, pelo teto, fechando tudo. Não havia saída. Nós estávamos cercados. Não dá, gritei. Não tem para onde ir. E foi então que eu senti algo dentro de mim, uma sensação estranha, como um calor surgindo no meio do peito, fraco no início, mas crescendo. Rafael, murmurei, confusa. Ele olhou para mim por um segundo e congelou. Não, disse quase em choque. Agora não. O que está acontecendo comigo? A sensação aumentou. O calor virou energia. A energia virou luz. Minhas mãos começaram a brilhar. Literalmente. Uma luz suave, dourada, começou a se espalhar pelos meus dedos, subindo pelos braços. As sombras recuaram, instantaneamente, como se aquilo as ferisse. É isso. A voz das criaturas sussurrou, agora carregada de algo novo. É por isso que você é importante. Meu coração disparou. Eu não sei controlar isso. Você não precisa controlar, disse Rafael com urgência. Só não lute contra. Eu vou machucar você, gritei. Eu já estou machucado há muito tempo, respondeu ele com uma intensidade que me fez perder o fôlego. Não por isso. As palavras dele atravessaram tudo. O medo, a confusão, tudo. E pela primeira vez, eu parei de resistir. Fechei os olhos e deixei. A luz explodiu, não como uma arma, mas como uma presença, forte, antiga, viva. Ela atravessou o espaço, empurrando as sombras para trás, desfazendo parte delas, quebrando aquela pressão sufocante que dominava o lugar. As criaturas recuaram, mas não completamente. Isso não termina aqui, a voz disse, agora distante. Você vai nos encontrar de novo. E assim como vieram, elas desapareceram. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Eu caí de joelhos, ofegante, exausta. A luz sumiu lentamente como se nunca tivesse existido. Minhas mãos voltaram ao normal. Meu corpo também. Mas eu sabia. Nada ali era normal. Rafael se aproximou devagar, cauteloso, como se não soubesse o que esperar de mim agora. Você está bem? Perguntou. Assenti, mesmo sem ter certeza. Eu fiz aquilo. Sim. Olhei para ele. O que eu sou, Rafael? Ele se ajoelhou na minha frente. E dessa vez, não havia mais segredos no olhar dele. Você é a única coisa que pode acabar com eles. Meu coração acelerou. Ou libertá-los. O silêncio caiu, pesado, definitivo. Mas dessa vez, não era só medo, era destino. Olhei para ele, para aquele vampiro que era perigo e proteção. Então você vai continuar comigo? Perguntei, com a voz baixa. Ele não hesitou. Até o fim. E naquele instante, eu entendi. Aquela não era uma história sobre fugir da escuridão. Era sobre enfrentá-la. E talvez sobre me tornar algo que eu ainda não compreendia. Respirei fundo. E pela primeira vez desde aquela noite, eu não quis correr. Então vamos acabar com isso, falei. E do lado de fora, a noite parecia ainda mais escura. Mas agora, ela já não me assustava da mesma forma, porque o verdadeiro perigo e a verdadeira força estavam dentro de mim. Se você chegou até aqui e essa história te prendeu do começo ao fim,
deixa o like, comenta o que você achou e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias cheias de mistério, amor e escuridão.